Já aconteceu de você abrir uma rede social, ver a foto de um conhecido bem-sucedido e sentir aquele aperto no peito, como se todo o seu progresso tivesse perdido o valor na hora? Essa armadilha traiçoeira, a comparação com os outros, é uma das maiores ladras de felicidade do século XXI. Neste vídeo, vamos entender por que esse hábito é tão destrutivo. E o mais importante, eu vou te mostrar o único método de comparação que não só é seguro, mas que também se tornará o seu principal motor de crescimento. Você vai descobrir como transformar esse seu crítico interior no seu melhor aliado. Aliás, me conta aqui nos comentários agora mesmo. Com quem você mais se compara? Com colegas de trabalho, amigos, ou talvez com aqueles influenciadores? Vamos ser honestos desde já. Para entender por que somos tão obcecados pela comparação, precisamos dar uma olhada no nosso passado distante. Para os nossos ancestrais, a comparação era um mecanismo de sobrevivência. A lança do vizinho é mais afiada? Ele deve ser um caçador melhor. Então eu preciso fazer uma igual, ou ficar perto dele. Aquela mulher da tribo parece mais saudável. É provável que ela tenha acesso a melhores alimentos, e isso é um bom sinal. Esse programa interno ajudava a avaliar a posição social e a se adaptar. Mas o problema é o seguinte: o programa permaneceu, mas as condições mudaram radicalmente. Hoje, vivemos em um mundo onde não nos mostram apenas o vizinho com a lança, mas milhares de imagens idealizadas por dia. As redes sociais se tornaram uma vitrine global de realizações, onde todo mundo só expõe a melhor versão de sua vida. Nosso cérebro ancestral não sabe descontar o filtro, o retoque, ou o fato de que por trás daquele clique de férias perfeito existem dívidas e brigas de família. Ele aceita tudo como verdade absoluta, acionando o antigo mecanismo de comparação no volume máximo e nos prendendo em uma armadilha de insatisfação constante. Vamos começar pela principal ilusão que nasce do nosso hábito de comparação. Inconscientemente, encaramos a vida como um estádio gigantesco, onde todos correm a mesma distância, em direção a uma única linha de chegada: o sucesso. Você está a correr na sua pista e, de repente, com o canto do olho, vê alguém a ultrapassá-lo. Qual é a primeira reação? Ansiedade, frustração, o sentimento de que está a ficar para trás. Mas é exatamente nisto que reside o erro fundamental. Na realidade, não há estádio em comum. Cada um de nós corre a sua maratona única, na sua própria pista, com os seus obstáculos e as suas próprias regras. Imagine que a sua meta é correr 1000 quilômetros para norte, enquanto a meta da pessoa com quem se compara é escalar a montanha mais alta a este. Comparar quem dos dois avançou mais é completamente inútil. Os vossos caminhos não se cruzam. Quando compara a sua carreira, os seus relacionamentos ou a sua criatividade com os de outras pessoas, está a fazer exatamente isso, a tentar conciliar o que é incomparável. É o mesmo que comparar uma maçã com uma laranja com base no quão bem elas flutuam. Cada um tem o seu próprio caminho, o seu próprio ritmo e a sua própria definição de sucesso. A sua missão não é ultrapassar o vizinho, mas sim garantir que continua a mover-se no seu próprio mapa, em direção à sua própria meta. Agora, vamos falar do principal catalisador das comparações no mundo moderno: as redes sociais. É crucial entender uma coisa simples, mas vital: o feed de qualquer rede social não é um reflexo da realidade. É uma coletânea cuidadosamente selecionada, filtrada e editada dos melhores momentos da vida de outras pessoas. É um folheto publicitário, não um documentário. As pessoas postam fotos em resorts caros, mas não mostram os empréstimos que fizeram para pagar aquilo. Elas ostentam uma promoção no trabalho, mas omitem as noites sem dormir e o estresse que vieram antes. Elas publicam fotos de família perfeitas, tiradas entre duas grandes brigas. Quando você observa essa imagem glamurosa, seu cérebro comete um erro gigantesco. Ele começa a comparar todo o seu conhecimento sobre si mesmo, seus medos, fracassos, dúvidas,
a bagunça do seu apartamento e o inchaço matinal do seu rosto, com um vídeo publicitário, perfeitamente montado, de outra pessoa. Essa é uma batalha perdida desde o início. Você está comparando os seus bastidores com o palco dos outros. É como ir a um set de filmagem e se frustrar porque sua vida não é tão vibrante quanto a dos atores em cena, esquecendo dos roteiristas, dos iluminadores e das dezenas de takes feitos fora das câmeras. Vamos mergulhar na injustiça que reside no próprio ato de comparação. Imagine que você é um escritor diante de uma página em branco, sofrendo para escrever o primeiro parágrafo do seu novo livro. Você se sente um fracasso, acha que não vai conseguir tirar nada dali. Nesse exato momento, você abre a internet e lê a notícia. Um colega autor seu acabou de ganhar um prestigiado prêmio literário pelo seu novo best-seller. O que você sente? Provavelmente uma pontada de inveja e desespero. Você está comparando seu estado atual, de luta, insegurança e caos criativo, com o resultado final e perfeitamente polido de outra pessoa. Você vê o triunfo dele, mas não as centenas de horas que ele passou no mesmo sofrimento, não vê as dezenas de rejeições das editoras, nem os primeiros rascunhos que ele queimou de vergonha. Você compara o seu primeiro passo com o milésimo passo de alguém. Isso é uma competição fundamentalmente desleal que você mesmo cria para si. Você nunca sabe toda a história por trás do sucesso alheio. Você desconhece os privilégios, os sacrifícios, a sorte ou os problemas ocultos dessa pessoa. Comparar-se nessas condições é alistar-se voluntariamente na lista dos perdedores. Uma das coisas mais traiçoeiras da comparação é que ela rouba a sua alegria. Ela desvaloriza as suas próprias conquistas, por mais significativas que elas sejam. Imagine que você trabalhou duro por um bom tempo e, finalmente, conseguiu aquela promoção com um aumento salarial de 10%. Você está feliz, orgulhoso de si mesmo, até o exato momento em que descobre, numa conversa casual, que seu colega conseguiu um aumento de 15%. Pronto. A sua alegria desaparece instantaneamente. O seu sucesso objetivo, o fato de você estar ganhando mais, deixa de ter importância. Sua mente se foca não no seu crescimento pessoal, mas sim na diferença, no abismo, entre você e a outra pessoa. Pense no seguinte: você ganhou uma medalha de bronze nas Olimpíadas. É uma conquista incrível. Mas estudos mostram que, frequentemente, os medalhistas de bronze se sentem mais felizes do que os de prata. Por quê? Porque o medalhista de prata se compara com quem levou o ouro e pensa: eu quase venci. Já o de bronze se compara com aqueles que nem sequer subiram ao pódio e pensa: eu consegui. Estou entre os 3 melhores. A comparação é um filtro através do qual você enxerga a sua vida. E se esse filtro estiver sintonizado naquilo que lhe falta, você jamais conseguirá valorizar e aproveitar, de verdade, o que você já possui. Onde há comparação, nascem inevitavelmente seus filhos venenosos, a inveja e o ressentimento. Quando você foca constantemente no sucesso alheio, ele deixa de ser uma fonte de inspiração e passa a ser visto como uma ofensa pessoal. O êxito de outra pessoa começa a soar como a sua própria derrota. Esse sentimento consome uma quantidade imensa de energia mental. Em vez de canalizar suas forças para o seu próprio desenvolvimento, você as gasta remoendo as conquistas dos outros. A inveja é como estar preso num carro atolado na lama, observando com raiva os veículos que passam, em vez de tentar sair. Existe um mito perigoso de que a inveja pode ser branca e servir como motivador. Mas, na prática, isso raramente acontece. Na maioria das vezes, a inveja leva à agressão passiva, ao desânimo e à autodestruição. Ela faz com que você deseje o fracasso do outro, em vez de desejar o seu próprio sucesso. É um estado tóxico que envenena seus relacionamentos com as pessoas e, o mais importante, com você mesmo. Ela mina sua autoestima, sussurrando que você não é bom o suficiente, já que o outro consegue ter mais sucesso. Este é um caminho para o nada.
que o afasta dos seus objetivos reais e envenena o próprio processo de viver. Conclusão: a comparação com os outros é um caminho garantido para a frustração. Mas o que fazer? É impossível parar de nos comparar totalmente, afinal, é uma função intrínseca do nosso cérebro. A resposta é simples: precisamos mudar o objeto de comparação, e o único adversário digno, honesto e produtivo na sua vida é você mesmo, o você de ontem. Imagine que você só tem um concorrente que precisa superar. Este concorrente conhece todas as suas fraquezas, todos os seus medos, mas também todas as suas forças. Ele começou na mesma posição que você. Ele teve os mesmos recursos e as mesmas limitações. Este concorrente é o seu eu do passado. A ideia de você hoje versus você ontem muda completamente as regras do jogo. Em vez de olhar para os lados, você começa a olhar para trás, para o seu próprio caminho. O objetivo deixa de ser melhor do que ele, e passa a ser melhor do que eu fui. De Maria, isso muda o seu foco de fatores externos e incontroláveis para fatores internos, que estão totalmente sob seu controle. Você não depende mais dos sucessos ou fracassos de outras pessoas. Sua autoestima passa a estar ligada ao seu próprio e real progresso. Este é o começo de uma jornada em direção à verdadeira liberdade psicológica e ao crescimento sustentável. Ao começar a competir apenas consigo mesmo, você desvenda a magia dos pequenos passos, ou o que chamamos de melhorias incrementais. A ideia é não tentar fazer uma revolução de um dia para o outro, mas sim ser apenas 1% melhor do que você foi ontem. À primeira vista, 1% parece insignificante. Se hoje você faz 10 flexões e amanhã consegue fazer 11, parece uma conquista irrelevante. Se ontem você aprendeu 5 palavras novas em um idioma estrangeiro e hoje aprende 6, também não é motivo para fogos de artifício. Mas é aqui que entra em cena o poder do crescimento composto. Vamos analisar a matemática. Se você se tornar 1% melhor a cada dia, durante um ano, você não estará apenas 365% melhor, como seria de se esperar. Na verdade, você terá melhorado quase 38 vezes. E o inverso também é verdadeiro. Se você piorar 1% a cada dia, em um ano, quase nada restará das suas habilidades iniciais. Essa é a prova de que esforços pequenos, mas consistentes, levam a resultados impressionantes no longo prazo. Ao se comparar com quem você era ontem, você aprende a valorizar esses pequenos passos que juntos constroem o caminho para grandes realizações. Lembre-se, é uma maratona, não um sprint. Mas como saber se você realmente melhorou em relação a ontem? O progresso precisa se tornar visível. Se você confia apenas na sua memória e nas suas sensações, é fácil se enganar, ou até mesmo esquecer o ponto de partida. É por isso que o elemento crucial do sistema, você contra você mesmo de ontem, é o monitoramento. Você precisa desenvolver seu próprio sistema de medição. Isso pode ser qualquer coisa. Se você quer melhorar sua forma física, mantenha um diário de treinos e registre ali cargas, séries e repetições. Se está aprendendo um idioma, utilize um aplicativo que acompanhe o número de palavras que você memorizou. Se você está envolvido em um projeto, tenha um registro onde anote, toda noite, o que foi concluído naquele dia. E mesmo que seu objetivo seja apenas ser uma pessoa mais tranquila, você pode usar um diário de humor, dando a si mesmo uma nota de 1 a 10 todas as noites. É fundamental tornar o progresso tangível. Quando você abrir o seu diário daqui a um mês e notar que antes só conseguia correr 1 quilômetro e agora corre 3, ou que sua média de humor subiu de 4 para 7, você terá em mãos uma prova irrefutável do seu crescimento. Essa evidência é o melhor combustível para a sua motivação, que jamais poderá ser desvalorizado pelo sucesso de outras pessoas. Numa cultura obcecada por grandes feitos, muitas vezes esquecemos-nos da importância das pequenas vitórias. Ficamos à espera de uma promoção, de comprar um carro novo
ou de finalizar um grande projeto para finalmente nos darmos o direito de celebrar. Mas quando você decide competir apenas com quem você era ontem, as regras mudam. Cada melhoria, mesmo a mais minúscula, torna-se um motivo legítimo de orgulho. É isso que chamamos de micro-vitórias. Você leu mais uma página do que no dia anterior? É uma vitória. Conseguiu ir para a cama 15 minutos mais cedo, conforme planeado? É uma vitória. Em vez de responder a uma grosseria com gritos, conseguiu manter a calma e responder de forma assertiva? Isso é uma vitória gigantesca. Crie o hábito de notar e celebrar esses pequenos momentos. Não precisa de dar uma festa, basta apenas dizer para si mesmo, mentalmente: parabéns, hoje fui melhor do que ontem. Reconhecer esses sucessos, mesmo que pequenos, funciona como uma dose de dopamina. Isso cria um feedback positivo imediato no seu cérebro. O cérebro percebe: ahá, essa ação leva a uma sensação agradável. Logo, vale a pena repeti-la. É assim que você constrói uma espiral ascendente de motivação. Cada micro-vitória torna-o um pouco mais confiante e mais forte para o próximo passo. Outra mudança fundamental que ocorre quando paramos de nos comparar com os outros é a transição do foco, do resultado para o processo. Quando você se compara com alguém, você só enxerga o resultado final dela. O carro de luxo, o corpo escultural, o negócio de sucesso. Você não vê o processo que a levou até ali. E você passa a desejar apenas esse resultado, ignorando completamente a jornada. Mas quando você se torna seu único ponto de referência, o resultado perde a importância. O que passa a ser primordial é o próprio processo de melhoria contínua. Sua meta não é ficar milionário, mas sim dar hoje um passo em direção à educação financeira que você não deu ontem. Seu objetivo não é correr uma maratona, mas correr hoje 100 metros a mais do que na última vez. Isso retira uma enorme pressão psicológica dos seus ombros. Um objetivo grande e assustador é quebrado em pequenas ações diárias e gerenciáveis. Você começa a sentir prazer pelo caminho em si, pelo processo de se tornar melhor. A vida deixa de ser uma eterna corrida atrás da cenoura na ponta do palito e se transforma em uma aventura diária e fascinante. Nela, o grande prêmio não é o ponto final no horizonte, mas sim o próprio fato de estar em movimento constante. A comparação com os outros costuma gerar um crítico interno implacável. Essa voz na sua cabeça repete incessantemente: vê bem, a Maria já tem o apartamento dela e você ainda está alugando. O Pedro, na sua idade, já era gerente e você, quem é? Este crítico é impiedoso e injusto. Mas quando você muda o foco e se compara com o seu eu de ontem, você começa a praticar a autocompaixão. Você olha para o seu eu passado, não com julgamento, mas com compreensão. Você se lembra por que é que as coisas não deram certo ontem. Você sabe que estava exausto, que tinha outros assuntos urgentes, que lhe faltou conhecimento. E quando hoje você consegue fazer um pouco mais, não sente satisfação maldosa, mas sim orgulho e empatia pela sua versão passada. Você é como se dissesse para ela: olha só, nós conseguimos. Hoje estamos um pouco mais fortes. Essa abordagem transforma o seu crítico interno num treinador. Em vez de o repreender pelos erros, ele começa a analisá-los e diz: certo, ontem tropeçamos neste ponto. Hoje vamos tentar fazer diferente. Você aprende a ser mais gentil consigo mesmo, a perdoar os seus fracassos e a ver neles não um motivo para a autoflagelação, mas sim uma lição valiosa. O hábito de nos compararmos com os outros é um dos maiores combustíveis para a procrastinação. Ao enxergarmos um abismo entre nossa realidade atual e o sucesso alheio, a meta se torna instantaneamente inalcançável. O nosso cérebro interpreta essa tarefa como algo monumental e, para se proteger, aciona o mecanismo de defesa, o adiamento. Para que começar a escrever um livro se eu nunca serei como Tolstói? Para que ir à academia se eu jamais terei o corpo daquele influenciador fitness? Mas a abordagem do
Eu de hoje versus eu de ontem mata a procrastinação pela raiz. Ela fragmenta o objetivo gigantesco e amedrontador em etapas microscópicas e totalmente alcançáveis. Você não precisa escrever como Tolstói. Você só precisa escrever hoje um parágrafo a mais do que escreveu ontem. Você não precisa do corpo do blogueiro. Você precisa fazer hoje um agachamento a mais. A tarefa se torna tão pequena e concreta que o cérebro simplesmente não tem mais motivos para sabotá-la. O medo do fracasso desaparece, porque o custo dessa falha é mínimo. Tudo bem, você não conseguiu fazer a mais hoje? Não tem problema, tentamos amanhã. Essa estratégia elimina a pressão paralisante e permite que você simplesmente comece a agir. Vamos revisitar o poder dos pequenos passos e analisá-lo sob a ótica do longo prazo. Este princípio é conhecido como efeito acumulado, ou de forma mais popular, juros compostos no desenvolvimento pessoal. A maioria das pessoas superestima o que pode fazer em um único dia e subestima o que é capaz de alcançar em um ano inteiro. Nós queremos resultados imediatos. Entramos em uma dieta e esperamos que em 3 dias tenhamos o corpo de um modelo. Começamos a aprender um idioma e ficamos frustrados por não conseguirmos falar fluentemente depois de apenas uma semana. Mas o crescimento real e sustentável não funciona dessa forma. Imagine 2 trens partindo exatamente do mesmo ponto. Um segue em linha reta, enquanto o outro se desvia do curso em apenas 1 grau. Na primeira hora, a diferença entre eles será quase imperceptível. Mas depois de 1000 quilômetros, eles estarão em lugares completamente diferentes. O mesmo acontece com seus hábitos diários. Um esforço pequeno, mas constante, na direção certa, leva a mudanças colossais ao longo do tempo. Ao comparar-se apenas com a sua versão de ontem, você se concentra em garantir esse pequeno desvio na direção certa a cada dia. Você para de perseguir resultados rápidos, mas insustentáveis, e começa a construir seu sucesso tijolo por tijolo, dia após dia. É claro que, nesse caminho, os contratempos são inevitáveis. Haverá dias em que o seu eu de hoje será pior do que o seu eu de ontem. Você vai ficar doente e não conseguirá ir treinar. Terá um bloqueio criativo e não escreverá uma linha sequer. Você vai se descontrolar e comer algo que não devia. Numa mentalidade de comparação com os outros, esse dia seria visto como uma catástrofe, a prova da sua incompetência. Mas no sistema de você versus você mesmo, isso é apenas um dado para análise. Em vez de cair na autoflagelação, você faz a si mesmo perguntas cruciais. Por que isso aconteceu? Como posso evitar isso da próxima vez? Que lição devo tirar desse fracasso? Essa abordagem transforma cada queda e cada platô numa oportunidade de aprendizagem. Você percebe que o crescimento não é linear. Não é uma linha reta ascendente, mas sim um zigue-zague que, na sua totalidade, aponta para cima. O fracasso deixa de ser uma sentença e se torna um feedback valioso. Você aprende a não temer os erros, mas sim a usá-los como degraus para o crescimento futuro. O que realmente importa não é a queda em si, mas sim você ter analisado o que aconteceu, se levantado e continuado a avançar. Vejamos como esse princípio se aplica a uma área específica, como a carreira profissional. No modelo tradicional, medimos o sucesso da carreira por atributos externos: o cargo que ocupamos, o tamanho do salário, o número de subordinados. E estamos constantemente comparando esses atributos com os resultados dos nossos colegas, ex-colegas de faculdade e conhecidos. Isso gera estresse e insatisfação. Ao aplicar o princípio de você contra o seu eu de ontem, você muda completamente as métricas de sucesso. Em vez de se perguntar, por que o João tem um salário maior que o meu, você começa a se fazer outras perguntas. Que nova habilidade eu dominei este mês que eu não tinha no mês passado? Quantas pessoas eu ajudei hoje com o meu conhecimento? Eu me tornei mais eficiente na resolução das minhas tarefas em comparação com o trimestre passado. Que desafio complexo, que eu temia encarar, eu finalmente consegui resolver.
Seu crescimento profissional deixa de depender das decisões do seu chefe ou do sucesso dos seus colegas. Ele se torna sua zona de responsabilidade pessoal. Você passa a construir sua carreira com base no desenvolvimento da sua competência e não na corrida por novos cargos. E, paradoxalmente, é exatamente essa abordagem que, no longo prazo, costuma levar à conquista daqueles mesmos atributos externos de sucesso. Esta mesma abordagem funciona maravilhosamente bem no campo dos relacionamentos interpessoais. Frequentemente, comparamos inconscientemente os nossos relacionamentos com aquelas imagens idealizadas que vemos em filmes ou nas redes sociais. Por que meu parceiro não é tão romântico quanto o da minha amiga? Por que meus filhos não são tão comportados quanto os dos vizinhos? Este é um caminho destrutivo que leva diretamente ao ressentimento e à frustração. Em vez disso, tente comparar a si mesmo com a sua versão de ontem, seja no papel de parceiro, pai ou amigo. Pergunte a si mesmo: hoje, fui um ouvinte mais atento para o meu amor do que fui ontem? Consegui demonstrar mais paciência com o meu filho do que na semana passada? Liguei para aquele amigo de quem eu não me lembrava há tempos? Esta abordagem muda o foco dos defeitos alheios para o seu próprio comportamento e para a sua contribuição para o relacionamento. Você para de tentar mudar os outros e começa a trabalhar em si mesmo. Você percebe que a única coisa que você pode realmente controlar em qualquer relacionamento são as suas próprias reações e ações. E ao melhorar a cada dia, você, sem sequer perceber, melhora o próprio relacionamento. A área da saúde e do fitness é, talvez, a ilustração mais clara da eficácia deste princípio. Os novatos na academia costumam cometer o mesmo erro. Olham para atletas experientes e ou ficam desanimados com a grande diferença, ou tentam levantar um peso que está além das suas capacidades, o que resulta em lesões. Este é um exemplo clássico de comparação prejudicial. A abordagem correta é competir unicamente consigo mesmo. Hoje, conseguiu fazer 5 agachamentos com 20 quilos. O seu objetivo para o próximo treino é agachar 6 vezes com esse mesmo peso, ou então usar 21 quilos. Não importa que o sujeito ao lado esteja agachando com 100 quilos. O caminho dele é só dele. O seu caminho é a sua conquista de hoje mais uma pequena melhoria. O mesmo se aplica à corrida. O seu objetivo não é ultrapassar todos no parque, mas sim correr mais 50 metros ou 5 segundos mais rápido do que na última vez. Essa abordagem torna o processo seguro, mensurável e incrivelmente motivador. Cada treino se transforma numa pequena vitória sobre o seu eu de ontem, e é justamente através dessas vitórias que, com o tempo, você constrói o corpo dos seus sonhos. É essencial entender a distinção entre a comparação destrutiva e a inspiração construtiva. Não devemos ignorar totalmente os sucessos alheios, pois isso seria até prejudicial. Pelo contrário, eles podem ser uma poderosa fonte de motivação, mostrando-nos o que é de fato alcançável. A diferença crucial reside na sua reação interna. Ao presenciar o sucesso de outra pessoa, você pode reagir de 2 maneiras. A primeira, destrutiva, é a da comparação. Ele é melhor do que eu. Sou um fracasso. Eu nunca vou conseguir alcançar isso. A segunda, construtiva, é a da inspiração. Uau, que ótimo! Se ele conseguiu alcançar isso, então é totalmente possível. O que posso extrair da experiência dele para a minha jornada? Quais passos ele deu? Nesse caso, o sucesso do outro deixa de ser uma régua da sua insuficiência e passa a ser a prova de que o objetivo é alcançável. Você o enxerga não como um rival, mas como um pioneiro que traçou o mapa do percurso. Você pode estudar a trajetória, adaptar as estratégias dele à sua realidade, mas ainda assim você seguirá no seu próprio ritmo, rumo ao seu objetivo particular e único. Aprenda com os melhores, inspire-se neles, mas concorra apenas consigo mesmo. Para tornar este processo ainda mais claro e sistemático, você pode criar o seu próprio painel de controle de crescimento pessoal. Imagine o painel de bordo de um carro,
que mostra a velocidade, o nível de combustível e a temperatura do motor. Seu painel vai monitorar os indicadores que são mais importantes para você. Isso pode ser um quadro físico na parede, uma página no seu caderno ou até mesmo uma planilha no computador. Escolha de 3 a 5 áreas mais importantes para você neste momento. Por exemplo, saúde, trabalho e aprendizado. Para cada área, defina uma ou duas métricas-chave que você possa acompanhar diariamente ou semanalmente. Para a saúde, pode ser a contagem de passos e a qualidade do sono. Para trabalho, o número de tarefas concluídas em um projeto importante. E para aprendizado, a quantidade de páginas lidas ou minutos dedicados ao estudo de um idioma. Registre os dados em seu painel regularmente. Isso permitirá que você visualize o panorama geral do seu progresso, note tendências e corrija o curso a tempo. Você verá com seus próprios olhos como a curva do seu crescimento avança, lenta, mas continuamente. Esta é uma ferramenta incrivelmente poderosa para manter a motivação. E no fim das contas, o maior ganho que você tem ao deixar de lado a competição com os outros e se concentrar em superar a si mesmo é a liberdade. É aquela sensação de alívio profundo, quando o peso de ter que provar algo a alguém finalmente cai dos seus ombros. Você não precisa mais ficar olhando constantemente para os lados. Você não precisa fingir ou criar uma fachada de sucesso. Sua autoestima deixa de ser uma montanha russa dependente das conquistas alheias. Ela se torna estável e se apoia no alicerce sólido do seu próprio e real progresso. Você ganha clareza mental, porque toda aquela energia que antes era gasta com inveja e autocrítica passa a ser direcionada para a criação. Você começa a ouvir de verdade a si mesmo, seus desejos e objetivos autênticos, e não aqueles que foram impostos pela sociedade ou pelo seu círculo social. O seu percurso se torna genuinamente seu. E é nesta autenticidade, neste movimento calmo e confiante para frente, que reside a felicidade verdadeira e incontestável. Você simplesmente faz o que tem que ser feito, tornando-se uma versão um pouco melhor de si mesmo a cada dia. E isso é mais do que suficiente. Então, chegamos ao ponto crucial. O jogo que todos estamos jogando não é uma competição contra os outros, é uma maratona solitária contra o único oponente que realmente vale a pena, o nosso eu de ontem. Parar de olhar para o lado e começar a focar no seu próprio caminho não é apenas um bom conselho, é a chave para a verdadeira motivação e para a paz de espírito. Nós vimos como as redes sociais criam ilusões, como a comparação rouba a nossa alegria e, consequentemente, gera inveja. Mas o mais importante é que agora nos armamos com uma ferramenta poderosíssima, o princípio do eu de hoje contra o eu de ontem. Este princípio dos pequenos passos, da celebração das microvitórias e do foco no processo, e não apenas no resultado, pode mudar a sua vida radicalmente. Obrigado por ter assistido este vídeo até o fim. Se ele foi útil para você, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal. E não se esqueça de se inscrever para não perder novos vídeos sobre como melhorar a sua vida. E agora, a pergunta principal para você. Qual pequeno passo você dará hoje para ser melhor do que você foi ontem? Escreva o seu plano nos comentários. Vamos nos inspirar mutuamente.